Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e as irmãs. Nós iniciamos nesse domingo, na nossa escola dominical, uma nova revista. E essa revista cujo nome é Viver com Fé e Sabedoria. E a nossa primeira lição chama-se Crer e Viver a Fé. O texto bíblico se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11. É um texto longo e nós vamos, então, lendo o texto na medida do caminhar da lição. Senão o nosso tempo acaba ficando muito exíguo. O texto começa, e esse versículo eu faço questão de ler, todo mundo conhece, ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Querer viver a fé vai muito além de um compromisso com a igreja. A nossa fé, ela está fora também da igreja. Trata-se de uma vida de relacionamento com Deus. A nossa vivência de fé é um relacionamento constante com Deus, em todos os momentos, todos os dias, em todos os lugares que a gente estiver. O texto de Hebreus 11 exalta a fé de homens e mulheres do Antigo Testamento, desde Abel, lá no versículo 4, até os profetas, lá no versículo 32. Então diz assim lá, sobre Abel: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda nos fala. E termina lá com os profetas. Vai falar, nós vamos ver ao longo das lições da lição, que ele vai falar a respeito de muitos personagens da Bíblia, que às vezes nós costumamos chamar de heróis da fé. E que mais direi, lá no versículo 32? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. São muitas pessoas na Bíblia que podem ser citadas, além desses que estão relacionados no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Sem excluir as pessoas que, mesmo não nomeadas, são lembradas por manifestarem sua fé frente aos grandes desafios da vida. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. São todas pessoas, exemplos, da Bíblia, de pessoas que viveram de fato a sua fé. O que a experiência dessas pessoas pode nos ensinar para crer e viver a fé em Deus? O texto de Hebreus foi escrito em uma época difícil para a comunidade cristã. Eram inúmeras as ameaças à fé, muitas eram as perseguições. Vemos isso aqui no capítulo 10 da mesma carta aos Hebreus, nos versículos 32 ao 34, que fala, lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. Pessoas buscando revelações transmitidas por anjos. Vemos isso lá no capítulo 2, versículos de 1 a 4, desprezando as palavras e a presença de Jesus. Lá, isso está lá mesmo na carta aos Hebreus. Todo o nosso texto das lições estão na carta aos Hebreus. Aí no capítulo 2, do versículo 14, diz assim,
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte desfrutasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por sua vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, que somos nós. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Foi isso que Jesus fez. Pois naquilo em que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Outros acabam apostatando da fé devido à incredulidade, revolta e dureza de coração, no capítulos 3 e 4 da carta que nós estamos lendo. Diante desse cenário, o autor apresenta Jesus como aquele que participa da nossa humanidade. Acabamos de ler, né? Ele se fez homem igual a nós, né? Exceto no pecado. Vemos isso lá, ainda no capítulo 2, 11 ao 18, que nós já lemos, né? Capítulo 4, 14 e 16, e no 5, de 1 a 3. Vamos ver, Hebreus capítulo 5, apenas para elucidar, né? 5, de 1 a 3. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Jesus se fez homem. Por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. O sacerdote tinha que fazer isso, oferecer sacrifício pelo pecado do povo, né? O texto ainda fala que Jesus é superior aos anjos, e que se deu como um caminho novo e vivo de acesso a um Pai. No capítulo 10 de Hebreus, nós vemos isso a respeito, quando ele fala de que nós podemos entrar, né? Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cristo é um sacerdote que nos liga, né, ao trono da graça. Por isso o povo de Deus é chamado a permanecer firme, segundo esse caminho, através da fé. Hebreus 11 traz a memória da igreja de Cristo, os fiéis testemunhas do passado, que depositaram sua confiança em Deus, esperando a cada dia na bondade do Senhor, e entendendo que muito mais do que desejar alcançar as promessas terrenas, porque Deus recompensa os que buscam, deveriam aguardar a promessa que dizia respeito à eternidade. Diz o texto que aqueles homens não viram a promessa, não estiveram presentes como nós a promessa, mas vislumbraram, né? Viveram, né, pela promessa da vinda do Messias e da redenção da humanidade. Neste capítulo de Hebreus, a palavra fé vem do grego pistes, usada também em outros textos do Novo Testamento. Ora, significando confiança, como em Mateus 8:10, né? Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, disse aos que o acompanhavam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E ainda ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus. Lá em Romanos 3 diz assim: e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E ainda, no mesmo capítulo 3, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ora, significando fidelidade, como em Romanos 3:3, né? Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Nós podemos ser incrédulos quando quiser, Deus continua sendo fiel. Diz que Deus é fiel a nós, mesmo quando nós somos infiéis, diz a Bíblia, né? O capítulo traz dois conceitos fundamentais para a compreensão e vivência da fé. No versículo 1 nós vimos
nós vimos então que a fé, né, é a certeza, isto é, um estado de segurança nas promessas de Deus. Segurança do grego hipostatis, daquilo que ainda não está presente, mas que é esperado com confiança. Então, fé é a certeza, nós vemos no capítulo 1. Convicção, e ele fala assim, e a convicção, né, de fatos que não se veem. Convicção, uma palavra que vem do grego, elegos, uma atitude de quem crê e espera que as coisas que se esperam, ou seja, as promessas acontecerão. Convicção é a certeza, né, a confiança de que a gente tem de que aquilo que nós esperamos vai acontecer de fato. Outro relembra a tragédia de algumas pessoas que ao longo da história bíblica obtiveram um testemunho exemplar ao esperar com confiança a realização de alguma promessa. Todo o capítulo 11 é desenvolvido em torno de um recurso literário específico chamado de anáfora. Isto é, a repetição das mesmas palavras no início de uma frase. Isso fica perceptível na repetição da expressão pela fé, né? Quase todas as referências aqui aos personagens citados no capítulo 11, os versículos começam pela fé, né? Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé e assim por diante. Há, de certa forma, uma intenção de evidenciar a presença da fé na vida cotidiana das pessoas, além de enfatizar a ideia da fé como um legado para gerações futuras. É a partir da memória da vida de homens e mulheres que de fato se dispuseram a viver por fé que essa certeza e convicção vai sendo anunciada e ensinada às gerações futuras. A lembrança dos feitos desses homens e mulheres traz consigo algumas características da fé. Abel apresentou uma fé sacrificial, apresentou um sacrifício, não é? Enoque agradou a Deus. Então, a palavra diz que Enoque agradou a Deus, por isso ele foi trasladado. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Noé apresentou uma fé temente a Deus, né? Noé era chamado de maluco, né? Porque Deus mandou ele construir uma arca. Ele construiu uma arca, não sei, que todo mundo chamava ele de maluco. Então, pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, ele creu na palavra. E, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de suas famílias. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, né? Foi uma atitude estritamente de fé. Ele era um homem temente a Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Estava bem tranquilo na sua casa lá, e Deus falou para ele: sai da tua terra, né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiro, e com eles na mesma promessa. Abraão, sem hesitar, obteve o seu chamado de Deus. Conseguiu oferecer o filho Isaac como sacrifício, crendo que Deus era poderoso até para ressuscitar. Está lá no versículo 17 e 19. Né? Vamos ver, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaac. Presta atenção, Deus havia prometido a ele que haveria uma grande descendência a partir de Isaac, e depois pede para ele sacrificar o filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Isaac enxergou e creu nos planos de Deus para a vida dos seus filhos, por isso os abençoou. Isaac abençoou seus filhos. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam por vir.
O mesmo ocorreu com Jacó quando abençoou a descendência do seu filho José e com confiança adorou o Senhor. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. José, conhecendo a promessa feita por Deus de dar ao seu povo uma nova terra, creu, apesar de todas as adversidades que ele passou em Egito. Foi preso, ficou anos preso, né? E ao orientar sobre o destino de seus ossos, estava se apoiando na certeza da promessa e da fidelidade de Deus. Ele tinha certeza que Deus ia tirar o povo de lá. Por isso ele disse que quando o povo saísse lá, deveria levar para Canaã os seus ossos. Moisés entendeu que sofrer com seu povo valia mais do que toda a riqueza do Egito. Moisés foi criado dentro do palácio do faraó como filho do faraó. Mas ele abandonou tudo aquilo para ir viver com o seu povo e sofrer com o seu povo. Por isso aceitou a missão que Deus lhe deu de ir lá e tirar o povo da escravidão do Egito. E desafio, contemplando junto com o povo grandes milagres e livramentos feitos pelo Senhor. Encontramos os versículos 23 a 29, vamos ler a história da postura de Moisés, né, agindo e respondendo ao chamado de Deus pela fé. Nós sabemos tudo aquilo que Moisés enfrentou para conseguir tirar o povo, e mesmo durante a caminhada no deserto, a teimosia do povo, né, e a fidelidade dele a Deus. E mesmo sem poder ver as mulheres de Jericó ruir, não pode ver que esse dia chegaria, não é? Pela fé ele viu. Ele sabia que isso ia acontecer. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Nós conhecemos a história. Raabe, rejeitada por ser quem era, creu no Deus que não rejeita e se pôs como instrumento libertador nas mãos divinas. Nós sabemos a história. Raabe foi aquela prostituta que escondeu os vigias de Israel. E ela está na genealogia, né, de Jesus. Né? Diz lá, pela fé, Raabe, a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque ela acolheu os vigias da terra. Todas as pessoas e as demais citadas do capítulo deram testemunho de uma fé real. Trata-se de um relato de qualidades positivas e possíveis de serem alcançadas por meio de fé. Princípios e exemplos que foram passados como legado para todas as gerações. As coisas que estão escritas na Bíblia estão escritas para que a gente possa entender, né, os propósitos que Deus tem no seu povo. Né? E homens e mulheres da Bíblia são exemplos para nós, né? Com as suas vidas e com as suas posturas. Que sabedorias podemos extrair desse texto de Hebreus para o amadurecimento da nossa fé? Viver a fé é manter um relacionamento diário com Deus. É ultrapassar os limites das tradições, é ir além da busca de uma fonte de socorro, é expressar amor e confiança genuínos a um Deus verdadeiro, é ter atitudes que reflitam o motivo e a fonte da nossa fé. Nós precisamos viver no nosso dia a dia, o que nós vimos no exemplo desses homens aqui, né? Que no seu dia a dia, na sua vivência, nas suas atitudes, eles refletiam a fé que eles tinham. A fé nos leva à devoção sincera a Deus, independente do que aconteça. Ela nos faz olhar para Ele com temor, respeito e devoção e, ao mesmo tempo, com amor. Vale lembrar que a fé que Deus espera de nós não é uma fé heróica, como muitas vezes se imagina. Aqueles e aquelas que outrora viveram e hoje servem como exemplo de pessoas de fé, também provaram de experiências em que a fé foi posta à prova diante de limites e barreiras. Olha o caso do próprio Abraão. Né? A fé dele foi posta à prova quando Deus pediu a ele, não é, que sacrificasse seu filho. Aquele homem que foi pedir para que o Senhor
curasse o seu servo, né? Ele disse para Jesus: olha, você não precisa ir lá na minha casa não, né? Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Diz que Jesus se admirou da fé daquele homem, diz que nem em Israel havia encontrado tamanha fé. E disse àquele homem: vai que o seu servo está são. Na mesma hora, né, quando ele chegou em casa, falaram que o menino tinha sarado, e ele foi a que hora que foi na hora que Jesus disse para ele que ele podia ir. Foi um exemplo de fé. Você não precisa ir lá pôr, não. Daqui mesmo, o Senhor é capaz de curar o menino. É a partir de tais experiências que se vive o crescimento da nossa fé e o amadurecimento do nosso relacionamento pessoal com Deus. A fé que agrada a Deus não é fingida ou alienada, mas é aquela que leva cada pessoa a reconhecer seus limites sinceramente diante do Senhor. É falar com os discípulos, falar com aquele homem que foi conversar com Jesus, que disse para ele: eu creio, mas aumenta a minha fé. Isso é reconhecer o seu limite. Eu creio, mas a minha fé é pequena. Reconhecer nossos limites sinceramente diante do Senhor é confiar em Deus para superar as fragilidades e as dificuldades que surgem na nossa caminhada. Quem não tem dificuldade? Né? Estamos vivendo tempos difíceis nessa pandemia em que, poxa vida, né? Muitas pessoas estão até ficando doentes aí, né? Por conta dessa restrição toda que a gente tem nesses tempos de pandemia, né? É ter fé que Deus vai mesmo dar sabedoria aos homens para que logo tenhamos uma vacina para podermos superar e podermos voltar às nossas vidas como elas eram antes, ou pelo menos bem mais parecida do que eram, de como eram antes. Que Deus nos abençoe nesse sentido. Fé é a certeza e convicção. Ao apresentar a fé como certeza, o autor de Hebreus aponta para as condições e os sinais de sua vivência. É preciso crer. Isto é, ter segurança daquilo que se acredita. Ao apresentar como convicção, ele destaca a importância de viver conforme essa fé. Isso é ter convicção tamanha sobre a fidelidade de Deus, a ponto de conseguir aguardar o cumprimento da promessa. Né? Pela fé, como diz lá em Lamentações de Jeremias, né? Bom é aguardar em silêncio, né? A bênção do Senhor, a resposta do Senhor, algo parecido com isso, não me lembro exatamente o texto. Mas está lá em Lamentações, no capítulo 3, salvo engano, no versículo 22 ou 23. Né? Jesus chegou a dizer, né, para os discípulos: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, né, dirão a esse monte: mude-se para lá, e ele se mudará. É a fé. Né? Qual é o monte em que nós queremos que saia da nossa frente? Qual é o monte que está impedindo a nossa caminhada e o nosso relacionamento pleno com Deus? Você orar com fé e pedir para que esse monte saia da frente. A fé, além das sensações emocionais, ela está fortemente ligada à convicção que se tem na palavra e no relacionamento com o Senhor. Compreendendo essa realidade, logo se descarta o embasamento da fé nas sensações emocionais. Não podemos jamais confundir fé com euforia. Embora Deus tenha nos dotado de emoções no tocante à fé, elas não devem servir como alicerce e confiável. A fé nos dá paz, tranquilidade, nos traz segurança, né? Através dela é que nós agradamos a Deus. O próprio texto que nós lemos em Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos aprender a vivenciar a nossa fé. Né? A fé também faz parte do fruto do Espírito. Né? Uma das características do fruto do Espírito é
Fé, fidelidade, né? Embasar a fé nas emoções pode nos levar ao risco de limitar seu desenvolvimento, de torná-la inconstante, como são nossas emoções. Cheia de altos e baixos. Nossas emoções são cheias de altos e baixos. Isso não tem como evitar. É parte da nossa natureza humana. Mas, na verdade, a fé está intimamente ligada às nossas convicções. Tem certeza disso? Não é? Tem certeza de que Deus, né, é capaz de tirar o monte que está atrapalhando a sua caminhada plena com Ele? Tenha fé. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós falamos sobre mostarda outro dia, o grão é bem pequenininho mesmo, né? Você vai dizer para esse monte, sai daqui, lance no mar e ele vai. Então, nós temos que ter essa fé de verdade. Fé tem que ser uma coisa de verdade, né? Uma confiança plena em Deus, sem senão. Embasar a fé nas emoções, né? Então, que nós já falamos isso, que são coisas embaixo, que são ora altas, ora baixas, né? Isso se torna fundamental para que, em tempos de angústia, nós consigamos superar pela fé as dificuldades. Estamos falando agora da pandemia, né? Temos que ter certeza de que Deus está nos sustentando. Deus está segurando na nossa mão, não importa a dificuldade que a gente está passando. A fé em Cristo nos dá acesso e esperança para a vida eterna, mas também nos permite viver na terra a vida abundante prometida por Jesus. Por ela temos alívio em tempos de aflição, perigo ou de angústia, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente nas nossas tribulações, escreve o salmista no Salmo 46, no capítulo 1. Por ela temos alívio em tempos de aflição, perigo, angústia e também a segurança de que o Senhor está conosco e nos conduzirá a lugares de descanso, porque pela fé cremos que Ele venceu o mundo. No mundo tereis aflições, diz Jesus. Mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. O dicionário bíblico escreve que a fé é a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. É a crença de que Ele está no comando de tudo e que é capaz de manter as leis que estabeleceu. É a convicção de que a sua palavra, a Bíblia, é a verdade. O fruto da fé é uma elevadíssima confiança em Deus, desenvolvida a partir de uma íntima comunhão com o Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22. É uma fé constante, paciente, regular, né? Independe das circunstâncias. Ela nasce como resultado de um singular relacionamento do crente com a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir, escreve Paulo, e pelo ouvir da palavra de Deus, né? Além do caráter confessional, isto é, crer a partir da fé, a fé também nos leva a um ambiente de experiência, o que nós compreendemos como viver a fé. Acabamos de falar aqui agora. O que vemos em Hebreus 11 é o relato sobre pessoas que não somente creram, mas se dispuseram a viver com intensidade e intencionalidade a sua fé. Quando a vivemos, construímos um testemunho e, consequentemente, um legado. Vamos fazer parte daquela revista que nós terminamos de estudar, Legados de Fé. Não era isso? É preciso, portanto, saber viver a fim de que nossa fé seja inspiradora, pacificadora e responsável com a causa de Cristo. Que sinais de uma fé saudável podem ser manifestados na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana e na nossa vida comunitária na igreja local? Quais são os sinais que nós temos dado de que verdadeiramente nós temos a fé que é narrada
pelo escritor de Hebreus no capítulo 11. Deus, nossa fé é muito pequena ainda. E nós queremos falar, né, como falaram os discípulos, como falaram aquele homem que pedia, né, um socorro para o Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós queremos caminhar na certeza de que o Senhor tem o cuidado da nossa vida. Que o Senhor cuide de todas as coisas. Sê conosco, Senhor, hoje, em todos os dias da nossa vida. Nos guarde nesse período em que estamos tão turbulento que nós estamos vivendo. Que a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia esteja sobre a vida de cada um de nós, todos os dias. E que tenhamos esse domingo alegre na sua presença, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.